Notícias do auxílio emergencial do dia 1º de março de 2021. Antes de continuar, deixe o seu like e inscreva-se no canal para que eu traga mais notícias sobre o auxílio emergencial e economia em geral. Fazendo isso, o YouTube pode compreender e disseminar a importância social deste assunto. A semana começa com perspectiva de mais derrotas para o governo no Congresso Nacional. Na terceira-feira, 2 de março de 2021, deve ser finalmente lido o relatório da PEC, Proposta de Emenda à Constituição, emergencial no Senado. O relator, Márcio Bittar, MDBAC, deveria ter passado por essa etapa na última semana, mas a oposição conseguiu adiar a leitura por não concordar com trechos da PEC. A semana começa com perspectiva de mais derrotas para o governo no Congresso Nacional. Na terceira-feira, 2 de março de 2021, deve ser finalmente lido o relatório da PEC, Proposta de Emenda à Constituição, emergencial no Senado. O relator, Márcio Bittar, MDBAC, deveria ter passado por essa etapa na última semana, mas a oposição conseguiu adiar a leitura por não concordar com trechos da PEC. Nuvens carregadas sobre o Congresso Nacional. A semana será de muita negociação, e pode resultar em derrotas significativas para o governo. Copyright Sérgio Lima. Poder 360. Nuvens carregadas sobre o Congresso Nacional. A semana será de muita negociação, e pode resultar em derrotas significativas para o governo. O principal ponto de controvérsia era a proposta de desvinculação de recursos obrigatórios para saúde e educação. A medida, apesar de ser defendida por Bittar e pela equipe econômica, foi amplamente criticada pelos senadores. Na sexta-feira, 26 de fevereiro, o relator declarou que retirará as medidas. Eu perdi, tenho que aceitar. A PEC permite ainda que, em 2021, o auxílio emergencial para enfrentar as consequências da pandemia de Covid-19 possa ser pago sem que seja aprovado estado de calamidade. Os trechos relativos ao auxílio e ao estado de calamidade pública são os que atraem maior simpatia dos congressistas. A votação está marcada para quarta-feira, 3 mar. O governo tentará convencer os senadores da importância da contrapartida fiscal contida na PEC, que propõe, por exemplo, uma série de gatilhos de controle de gastos quando estados tiverem as despesas acima de 95% das receitas. Segundo líderes ouvidos pelo Poder 360, entretanto, o Planalto provavelmente terá que ceder mais para que o projeto seja aprovado. A maioria dos chefes de bancada demonstra a vontade de separar o debate que envolve o auxílio emergencial das medidas de controle fiscal. Para que os pagamentos sejam viabilizados, a PEC ainda precisa passar pela Câmara. O Poder 360 preparou um resumo do que consta na PEC emergencial. Lei do Gás. Está na pauta da Câmara dos Deputados a análise, na terceira-feira, 2 mar, da Lei do Gás. O texto já foi aprovado pelos deputados uma vez, mas foi alterado no Senado. Entre as alterações está a garantia de que serão mantidas as competências constitucionais dos estados, que hoje são responsáveis pela distribuição do insumo. A ideia da medida é facilitar a entrada de empresas por meio de mudanças na forma de contratação, compartilhamento de estruturas existentes com terceiros mediante apagamento e autorização de grandes consumidores construírem seus próprios dutos. A expectativa do governo federal é que as alterações do marco regulatório quebrem o monopólio da Petrobras, atraia competitividade para o setor, e assim, barateie o insumo. Para o diretor do CBIE, Centro Brasileiro de Infraestrutura, e doutor em Economia Industrial, Adriano Pires, os deputados deveriam aceitar as mudanças feitas pelos senadores. Ele, no entanto, diz não acreditar que esse cenário vá se concretizar. Vemos pelas declarações do Ministério de Minas e Energia, e do relator que a teimosia, a intransigência e a miopia têm grande chance de prevalecer na medida que poderá ser aprovado o texto original da Câmara. Para ele, voltar ao texto original vai impedir que o gás natural chegue aos brasileiros, assim como afastará investimentos em infraestrutura. Já a importação e a reinjeção do gás seriam incentivadas. Conselho de Ética. Também na terceira-feira, 3 mar, está marcada a reunião do colegiado da Câmara. Na pauta há 14 processos, incluindo 9 contra Daniel Silveira, PSLRJ, e uma contra Flor Delis, PSDRJ. A Câmara decidiu em 19 de fevereiro manter a prisão do deputado Daniel Silveira, PSLRJ. Ele foi detido em 16 de fevereiro por determinação do ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A decisão foi referendada pelos demais ministros do Supremo,
por unanimidade, em 17 de fevereiro. Já no caso da deputada, o Conselho de Ética instaurou um processo disciplinar contra Flor Delis, que é acusada pelo MPRJ, Ministério Público do Rio de Janeiro, de ser a mandante do assassinato do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019. A representação contra a deputada é a 2 de 2021. O colegiado poderá recomendar a cassação do mandato de Flor Delis ao plenário da Casa. Se inscreva, curta, comente e compartilhe este vídeo para que ele possa chegar para mais pessoas. Ative o sininho para receber mais notícias sobre o auxílio e economia em geral. Vejo você amanhã com mais notícias.